Olá para todos. Estamos aqui nesse momento fazendo a nossa apresentação, a nossa reflexão sobre o tema que é a contribuição da Abracampo no SOS Florais. O SOS Florais, que é o projeto de acolhimento das vítimas de situações climáticas extremas do Conaflor. Então, o Conaflor já há alguns anos organizou e colocou em prática esse projeto do SOS Florais, que tem sido muito relevante no nosso panorama nacional. E, de fato, né, gente, sem o trabalho, a contribuição, o apoio, a participação da Abracampo e dos pesquisadores de ciências florais, que voluntariamente têm participado, enviando doações, e não apenas doações, né? Apoiando de forma ampla esse projeto e as suas ações, nada aconteceria, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, bem rapidinho, né? Porque o tema é muito amplo. A gente poderia falar aqui muito tempo, mas nós vamos fazer essa apresentação sucinta para que vocês possam se situar sobre o que é e como atua o SOS Florais. Aí eu vou pedir aqui para a Rogéria dar uma pincelada, né? Porque, na verdade, esse projeto teve um iniciozinho justamente no Sul, né, Rogéria? Isto, assim, se a gente for refletir sobre tempo, né, pela lembrança, assim, desde 2010, mais ou menos, a gente tem levado esse atendimento, esse acolhimento, né, a pessoas que são atingidas por catástrofes, né, resultantes de eventos climáticos. Então, no início, se começou no sul, onde tivemos umas enchentes em alguns locais, né, de Porto Alegre, das ilhas. O Rio Guaíba ficou muito cheio, pessoas ficaram desabrigadas, e nós, então, tomamos a iniciativa de levar pela Arteflor, que é uma das associações vinculadas ao Conaflor, levar esse atendimento, esse acolhimento. E desde aquela época a gente atendia, acolhia não só as pessoas, acolhemos também o próprio meio ambiente. As águas eram tratadas desde aquele tempo. Como disse a Celinha, nós teríamos um dia inteiro para contar tudo que já aconteceu no SOS. Mas, assim, pincelando, o que a gente pode falar? 2011, acredito, houve o evento bem conhecido nacionalmente, foi de Petrópolis, com deslizamentos, muitos desabrigados, foi assim uma situação muito séria, e o SOS Florais foi acionado de uma forma muito, muito contundente, muito eficaz, e conseguiu assim participar de todas as ações, participava inclusive do grupo de médicos, paramédicos, psicólogos, e é Socorristas, sempre um né? representante. Os socorristas, Isto, né? dos socorristas, exatamente. Então, tinha uma equipe de socorristas e o terapeuta floral, né, ele também participava dessa equipe. Para vocês saberem, geralmente a gente consegue alguém que seja terapeuta floral, preferencialmente vinculado a uma das associações. Então, essa pessoa fica como um ponto de partida, digamos, e centraliza os atendimentos, os contatos, as doações. E a gente vai dando todo o apoio que é possível dar. Então, lá em Petrópolis, até hoje colhemos os frutos daquele trabalho. Até hoje, é muito lindo ainda, né, Deixa saber eu, disso.
Eu vou falar que aqui em Petrópolis, inclusive, houve a inserção da terapia floral, né, na prefeitura, que acolheu a partir desse evento. Foi muito legal. Isto. É, então, esse é um dos objetivos também do SOS Florais, que possa aos poucos a gente poder também participar, né, mais ativamente. Porque cabe lembrar que todos os atendimentos são feitos por voluntários. Então, nós temos voluntários, geralmente vinculados às nossas associações regionais, mas também, né, eles administram, digamos, outros terapeutas, voluntários, outras pessoas que se disponibilizam a fazer esses atendimentos. E isso aconteceu em muitos outros locais. É, é uma vocação amorosa, assim, né, desse voluntariado. Então, nós tivemos, podemos citar alguns eventos nacionais, por exemplo, o da Boate Kiss, que é bem conhecido, que todo mundo acompanhou e até hoje ainda está em pauta. Então, nós fomos até o local, conseguimos atender as pessoas, os familiares de todas as pessoas, os bombeiros, os envolvidos, as autoridades, pais, amigos, a própria estrutura da boate foi aspergida também. Então, assim, é um trabalho muito lindo. A cidade inteira estava traumatizada e toda a cidade foi feita a aspersão. Na própria universidade, porque eram muitos universitários que morreram, então, assim, a própria universidade foi atendida, tivemos acesso. Então, é um trabalho lindo, muito amoroso. Também tivemos os tornados na Serra Gaúcha. Esses tornados aconteceram e se repetiram. Então, as pessoas ficaram realmente traumatizadas. Nós ativamos o SOS, fomos a campo, a gente faz a aspersão nas doações de essências florais de emergência, de reconstrução, de reestruturação, nas próprias doações, para que quem receba aquilo ali também possa se beneficiar dessa frequência, né? E interessante saberem que isso sempre é a partir de um ou mais terapeutas voluntários que se disponibilizam a conversar com as autoridades, com os bombeiros, pedindo autorização, que a gente tenha o cuidado de não fazer uso de imagens, né? Então, por isso, assim, que muitas vezes vocês não nem sabiam, talvez, de tudo isso, porque é um trabalho anônimo que a gente faz, de muito amor. Tivemos Essa depois situação, eventos muito. Rogério, eu vou destacar Sim, aqui, essa situação de aspergir o floral nas doações, eu acho que assim é uma coisa maravilhosa, porque a pessoa, quando recebe a doação, ela já se sente acolhida, e aquela doação vem carregada, né, da amorosidade das flores e das essências conscienciais, né? Então, é um trabalho assim magnífico esse, gente. Então, eu acho assim muito, muito legal, né? E totalmente anônimo, né? Porque ninguém sabe que está sendo feito esse tipo de doação. Não precisa ter uma propaganda, né? É um trabalho muito lindo. isso. Cada roupa, cada peça de roupa, cada quilo de arroz que tu puderes aspergir essas essências, a pessoa que receber vai estar recebendo e entrando em contato com aquela frequência. É uma coisa linda demais, né? Então, para fazer isso, lembro que a gente sempre precisa pedir autorização
para as autoridades, para os bombeiros, para a defesa civil, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Tivemos vários eventos no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, houve deslizamento, houve tornados. Em São Paulo, a gente teve presente foi muito intensa a presença lá em São Paulo. Brumadinho, todo mundo conhece a história de Brumadinho, pois nós estivemos lá e sim, o trabalho foi belíssimo lá, né? Celinha, se tu quiseres comentar um pouquinho. Lá foi muito legal, porque inclusive a nossa representante, a gente teve a Ana Lúcia, né? E Maria Ângela. Ana Lúcia, que é uma pessoa da prefeitura, ela atua também na prefeitura, e isso estreitou o laço e teve todo um apoio para poder fazer esse acolhimento. Foi assim muito legal o que foi feito. A gente teve terapeutas que foram até lá ajudar, né, trabalhar junto com a equipe que já atuava lá em Minas. Foi um trabalho assim magnífico, né? Eu destaco também que várias pessoas acolhidas a princípio pelo SOS Florais se mantêm em atendimento até hoje. Tem um número significativo, né? Eu lembro que você falou que tem gente que foi acolhida lá em função da situação lá da Boate Kiss, que continua até hoje em acolhimento, porque aí o trabalho, né, derivou, se expandiu, a pessoa entrou num processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e manteve o acompanhamento. Isso é uma coisa também muito legal, né? Com certeza. Mais recentemente, a gente teve uma situação na Bahia, em Cabralha, que é uma cidade próxima de Porto Seguro, e lá a atuação está sendo assim muito importante. Foi um evento climático muito sério, muito grave, e lá a gente tem uma terapeuta que é bem conhecida, né? Já foi presidente do Conaflor, e ela é presidente de honra também, e estava lá, então ela está organizando todo esse atendimento e o SOS faz todo o apoio. É a Lisete, então, até agora ela está ainda atendendo, acompanhando as famílias, as autoridades, indo É. de casa em casa fazer esse atendimento. E lá em Cabralha e Santo André, né, a Isso, equipe conseguiu fazer contato com dois grupos indígenas, né, indígenas. que assim, a princípio achavam assim, um pouco estranho, não conheciam o trabalho, elas fizeram toda uma ação de esclarecimento, de divulgação, e foram acolhidas e a população se mobilizou bastante também para receber esse acolhimento com florais. Foi muito lindo. Está Isso, sendo, né? está sendo. E nós temos agora, que todo mundo deve estar acompanhando a nível nacional, os ciclones que estão acontecendo, principalmente atingindo o Rio Grande do Sul, e são muitas vítimas. Só em termos de cidades que entraram em estado de emergência, tivemos 90. Então, foram mais de 10.000 pessoas que ficaram desabrigadas. Cidades em que não sobrou casa, não sobrou a prefeitura, não sobrou o hospital, tudo foi arrancado. Então, assim, teve muitas situações sérias, seríssimas, e ainda estão em recuperação. Os voluntários estão trabalhando, vão, assim, equipes de muitos voluntários fazer limpeza, acolher, levar doações, e nós também estamos sendo convocados, então, para atuar amorosamente. E para isso, a gente cria protocolos, normas de segurança, porque são muitas cidades, a gente vai aprendendo a cada uma delas, né?
E, assim, finalizando a minha parte, eu gostaria de lembrar um fato que talvez muita gente não saiba, e que é bem interessante, onde a gente utilizou o SOS Florais durante toda a pandemia. Nós, criamos uma parte, separamos uma parte do SOS Florais, onde convocamos associados das associações vinculadas ao Conaflor, que foram voluntários em atender pessoas que ficaram com sérios problemas em função da pandemia. Muita gente entrou num processo de tristeza, de desacreditar na vida, pessoas que perderam familiares, muitas pessoas que perderam familiares, pessoas que estavam com medo absurdo do futuro. Todas essas pessoas foram atendidas via online pelos terapeutas florais associados. Foram centenas de pessoas. Muitas deram continuidade depois aos atendimentos e tal, que, né, gostaram e realmente despertou a sementinha lá dentro. Mas, assim, o retorno, gente, foi fantástico. Todas as pessoas, porque daí a gente tinha o retorno depois de cada um deles. E todos, não teve um que tivesse sido negativo. Todo mundo recebeu com amor, com gratidão, mudou sua postura, houve uma transformação. Uma coisa fantástica. Então, assim, é realmente muito importante. E agora a Celinha vai falar um pouco sobre a parte dos protocolos que a gente tem e vai contar uma novidade para vocês também. Pois é, gente, são muitos anos, né, de trabalho e isso levou a gente a um grande aprendizado, né. Então, fruto desse aprendizado, dessa intervenção, né, porque sabe como é um trabalho voluntário no meio da crise, a gente diz assim, a gente faz o que é possível, mas no fazer o que é possível, a gente vai aprendendo e vai descobrindo os caminhos para que aquele trabalho possa ser o quê? Eficiente, que de fato a gente atinja os objetivos centrais, que é o acolhimento da população. Não apenas aos seres humanos, né, gente? Como a Rogéria falou, os ambientes, os animais, abrigos de animais, né, e os socorristas, é um trabalho muito amplo. E que a gente, conforme a gente tem observado, é necessário cuidados e ações coordenadas para que a coisa possa fluir da melhor forma possível. Nosso objetivo é que o SOS Florais seja eficiente, seguro e ético. É necessário que essas vertentes, esses pilares, estejam presentes, respeitando respeitando, as lideranças locais, porque a gente sabe que não pode atropelar os canais, né, gente? Os canais de atuação precisam ser respeitadas, a questão da biossegurança, né? Então, tudo precisa ser feito. Eu vou tossir, gente. Espera aí. Desculpa. Então, esse trabalho é um trabalho, assim, exaustivo, né? Mas fruto desse amadurecimento, nós hoje organizamos o que a gente está chamando de Central SOS Florais do Conaflor. A organização dessa central, ela se fez necessária. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha o quê? Protocolos organizados, tanto de mobilização dos terapeutas e dos apoiadores. Sem os apoiadores, também não tem SOS Florais, não tem acolhimento. Então, hoje a gente conta
com apoio sempre amoroso e incondicional da Abracampo, de todos os pesquisadores nacionais e internacionais, né, gente? Quando a gente convoca o SOS Florais, o amor flui de todos os lados e todos vêm contribuir. Isso é emocionante quando a gente vê a disponibilidade amorosa dos pesquisadores. Isso é assim um apoio incrível, porque a gente tem a pessoa que atua lá, vai lá, é um desbravador, né, tentando ajudar as pessoas, mas o nosso trabalho depende das essências florais, depende dos insumos. Normalmente a gente usa água mineral e aí, às vezes, a gente tem lugares, por exemplo, São Paulo, a gente teve que comprar água e mandar, porque eles não tinham como ter acesso à água mineral. Então, assim, são várias questões que envolvem essa atuação do SOS Florais. Então, a criação da central, ela permite que a gente tenha os contatos todos já disponibilizados para essa veiculação dos insumos e das essências, os protocolos de atuação com quem a gente fala, quem a gente mobiliza, os cuidados que a gente tem que ter, né, para que a gente possa ser eficiente e seguro, tanto seguro para a população e os demais seres vivos e os ambientes acolhidos, mas também para o terapeuta que está ali trabalhando, né? Ninguém quer que o terapeuta socorrista, que está atuando lá de forma voluntária, sofra, por exemplo, um acidente, seja contaminado, como a gente teve situações agora, que a gente viu que estava um local contaminado com leptospirose, né? Então, tem um cuidado imenso que a gente organizou nos protocolos básicos de intervenção, que, obviamente, terão que ser adaptados e flexibilizados, respeitando as características de cada lugar onde o evento ocorre, tá? E o evento são eventos climáticos extremos que a gente está observando e as perspectivas, né, gente, não são muito boas. A gente sente que a situação tende a se agravar, por isso a reflexão sobre o cuidado e a preservação do meio ambiente, ela é fundamental, que a gente desperte a nossa consciência sobre a importância de estar cuidando do meio ambiente. Para a gente, então, que trabalha com florais, isso é determinante, né? É determinante. Eu vou fazer um floral do mato queimado, daquele ambiente devastado, né? A gente precisa das forças de recuperação e regeneração da natureza. Então, esse cuidado ele é fundamental, né? Então, a gente precisa se preparar bastante para isso, e não apenas para os eventos climáticos, mas a gente vê que a gente tem situações graves de conflitos sociais, né? Porque os eventos críticos mobilizam emocionalmente as populações, e a gente precisa também ter calma, ter equilíbrio, porque às vezes a gente tem conflitos derivados que a gente só vê quando está acontecendo, né? Então, o nosso trabalho, gente, é amplo e será um trabalho exaustivo, mas nós, como talvez os trabalhadores da última hora, né? Eu lembro que desde pequena eu me impressionava com isso. Eu falo, meu Deus, quem são esses trabalhadores da última hora? Qual é a última hora? A última hora é agora, né? E nós temos que dar o nosso testemunho e estarmos ali dedicados e trabalhando, porque a gente não sabe que hora é essa. A hora é agora, para a gente estar atuando com muito amor, disponibilidade, união
e cooperação, né, total, incondicional, e isso nós temos recebido de todos, terapeutas, distribuidores, associações, pesquisadores, né, todos lado a lado, abraçados e unidos nessa ação de acolhimento total para todos que precisarem do nosso amor e do nosso carinho. Então, Então, Celinha, tem fala. um detalhe importante que tu levantaste aí agora, que às vezes não são só situações climáticas que geram transtornos individualmente, né, a cada pessoa ou a família. Muitas vezes há uma ação tão forte que desestabiliza emocionalmente o, toda a cidade onde Toda a acontece o população, evento, né? É toda a verdade. população. E nós temos o grupo de orações também dentro, né, do Conaflor. E a Sim, gente pode pensar, mas é um pouquinho só que eu faço uma oração a hora que eu posso. A gente consegue com isso atingir muito, muito, muito o coração dessas pessoas. A gente percebe a mudança, quem está lá no ambiente percebe a mudança quando o grupo de orações emite a sua oração, emite o reiki, faz a emissão das essências florais, né, também, isso mesmo. porque há essa possibilidade também de chegar lá assim. Sim, Então, é lindo da gente ver que esse grupo de orações atuante ele faz a diferença. E você que faz parte desse grupo, tenha certeza que a sua oração também chega lá. Com sim. certeza chega lá no coração de todos. Por isso, assim, agora só resta agradecer, então, minha gratidão a todos os pesquisadores, produtores, co-criadores, sintonizadores da Abracampo, que sempre, o tempo todo, estão comprometidos quando são chamados e às vezes voluntariamente já se manifestam querendo participar. É, faz, faz uma diferença enorme, essa participação dos Sim, pesquisadores da Abracampo. sim, porque só é possível a ação através das essências. Mesmo o envio à distância, e isso a gente sabe que a nossa ferramenta é uma ferramenta sutil, imaterial, né, consciencial. Então, está ali, você pode mandar, enviar e todos irão receber. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente pode estar unido nesses momentos, assim, podemos estar unidos e vamos fazer a diferença, né? Foi muito bom participar desse momento aqui, podendo compartilhar esse trabalho que é tão amoroso, tão gratificante, né? Quando a gente vê o renascer, né, daqueles grupos tão afetados, é uma coisa tão forte, né? A gente sentir que, de alguma forma, a gente contribuiu com a nossa gotinha de luz, né? Isso, assim, é maravilhoso. Então, muito obrigada. Espero que a gente tenha contribuído com o evento dentro daquilo que a gente se propôs. Gratidão. Gratidão.